Lindos e lindas do curso jurídico, tudo bem? Como é que vocês foram nessa prova? Duas questões de direito ambiental que a gente tinha tratado em sala, hein? Olha só, primeira questão, ele te contava um caso ali e dizia que o órgão ambiental não aceitou o licenciamento, que o órgão ambiental indeferiu o pedido de licenciamento ambiental. Baseado em quê? Baseado na certeza, na previsibilidade de que haveria danos ao meio ambiente se eles aprovassem aquele empreendimento. E aí ele te perguntava, qual o princípio do direito ambiental fala desta previsibilidade de que vai causar dano ao meio ambiente? O princípio da prevenção, não da precaução. O da precaução é quando a gente tem dúvida. É o da prevenção que fala, temos certeza que causa dano ao meio ambiente, então a gente não vai aceitar. A segunda questão, ele te perguntava qual medida o poder público pode tomar quando ele quer cuidar, quando ele quer proteger um ambiente costeiro, um ambiente marítimo que ele não quer que seja degradado, criando um parque nacional marinho, sem problema nenhum, assim como é Fernando de Noronha, assim como é a Ilha dos Currais, são parques nacionais marinhos, destinados justamente a preservar ecossistemas de grande relevância ou de grande beleza cênica, assim como são os recifes, que é o que ele comenta na questão. Beijo para vocês, espero que vocês tenham ido muito bem e até o nosso próximo encontro. Olá, meus alunos e minhas alunas do curso jurídico. A prova não estava fácil, é verdade. Eu acho que caíram questões de nível médio para difícil. Acho que tem uma ali só, que era, na verdade, processo de trabalho mais tranquilona, assim, né? Mas repetiram assuntos que eu apostei com vocês que viriam repetidos, né? Mas vamos lá. Questões de direito do trabalho, né? Aquela situação de não ter mais obrigatoriedade de homologar a extinção do contrato pelo Ministério do Trabalho. Questão de quem tem estabilidade na CIP é só o representante dos empregados, né? Porque é o eleito. Regulamento interno, quando tem alteração, só vale para os admitidos depois dessa alteração. Estagiário não tem férias, é recesso. E se ele recebia a bolsa, ele vai receber essa bolsa também, essa remuneração durante o recesso, tá? Insalubridade tem 3 graus, mínimo, médio e máximo, e periculosidade é o adicional único de 30% sobre o salário, insalubridade sobre o salário mínimo, entendimento majoritário, né? E aí, gente, aquela questão do empréstimo, eu acho que a banca vai ficar na linha do 477, parágrafo 5º da CLT, no máximo um salário do empregado, mas é uma questão que eu vou pensar melhor, viu? Porque eu acho que dá para discutir, não tenho essa certeza, mas eu acho que vai dar. Tô analisando melhor ainda faz pouco tempo que eu li a prova, tá? Beijão! Pessoal, vamos conversar um pouquinho agora sobre processo do trabalho, né? Assim como o direito do trabalho, o processo, tudo matado em sala de aula também, tô super feliz por vocês, né? Agora vamos lá. Sociedade e economia mista, recurso ordinário em 8 dias úteis, né? Porque não entra naquele nosso conceito de fazenda pública, como a gente bateu bastante nas aulas e na revisão. Recuperação judicial, paga custas, mas tem isenção do depósito recursal. Falamos muito isso. Com relação àquela questão do réu que não está presente para audiência, mas está o advogado, juiz tem que aceitar a defesa com documentos. Isso é bem claro lá no artigo 844, parágrafo 5º da CLT. Com relação àquela questão do acordo extrajudicial, tema repetido de novo, né? As partes fazem petição conjunta, mas cada uma tem que estar representada por seu advogado, não pode estar sem advogado e nem ser advogado comum. E a última questão da prova, né? Decisão do TRT já em grau de recurso, então o recurso cabível é o recurso de revista. Tenho certeza que vocês arrasaram e nos vemos na segunda fase aí a partir dessa semana. Um beijão, gente! Olá pessoal, tudo bem? Primeiras impressões a respeito da prova de Direito Constitucional do 33º Exame de Ordem. Uma prova difícil, não tão difícil como a passada, mas ainda assim complicadinha. Das 7 questões, 3 versavam sobre direitos fundamentais, dava para fazer tranquilamente. Uma sobre inviolabilidade domiciliar e intransmissibilidade de pena e outra sobre conflito de direitos fundamentais, num contexto que inclusive foi trabalhado na reta final, sobre intimidade e expressão. Além disso, caiu uma questão sobre competência municipal, falando sobre gratuidade de estacionamento em loja, em shopping. Não pode lei municipal realmente estabelecer essa gratuidade, isso é competência da União.
uma questão sobre intervenção, mais difícil, mas que foi abordada na reta final, e uma questão sobre controle de contas, né? Uma questão, a gente trabalhou isso também incidentalmente, falando que os pareceres dos tribunais de contas não são vinculantes. Agora, caiu uma questão sobre lei municipal que proibia a queima de palha de cana-de-açúcar no município. Essa eu vou esperar a divulgação do resultado pela OAB. Por quê? Porque eu estou com a impressão de que ela tem mais de uma resposta verdadeira. Fizeram ali uma confusão em algumas alternativas, então essa daí eu vou sinalizar como potencialmente recorrível. Fica acompanhando aí o jurídico, na divulgação do gabarito, vou analisar melhor e vou falar para vocês. Olá, pessoal do curso jurídico. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua prova de Direitos Humanos e a sua prova de Direito Internacional. A prova de Direitos Humanos caiu 2 temas diferentes, né, por assim dizer, mas que a gente viu em sala em relação às características dos direitos humanos, bem como ao regime jurídico internacional, cujo qual o Brasil se submete nessa seara. Então, a primeira questão, ela trabalhava com uma perspectiva sobre o Programa de Ação de Viena, efetivamente, né, e falava um pouquinho sobre essa premissa do quê? De quais são as características dos direitos humanos. Conforme a gente bem entendeu, conforme a gente bem sabe, esses direitos humanos, eles são indivisíveis, interdependentes e interrelacionados, e a comunidade internacional deve considerá-los em pé de igualdade. Essa era a assertiva correta. A segunda questão, ela tratava sobre a questão da defesa dos direitos humanos e a possibilidade do Brasil adotar ou não pena de morte. Existe uma impossibilidade do Brasil adotar essa pena de morte, justamente por quê? Porque o Brasil faz parte do protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos referente à abolição de pena de morte. Bom, a sua prova de internacional cobraram 2 temas. Um tema é correlacionado com o processo civil e um tema propriamente da lei de imigração, basicamente falando, né, sobre o caso do John. E esse John, ele mesmo após obter o visto de visita, poderá ser impedido de ingressar no Brasil, porque efetivamente, né, existe uma previsão do artigo 45, inciso 3 da Lei 13.445, que faz com que exista a impossibilidade dele ingressar, se porventura ele estiver respondendo a um processo em outro país, condenado por crime doloso passível de extradição. E a última questão versava efetivamente sobre a questão de bens imóveis, né? Então, basicamente, em matéria de sucessão hereditária, compete exclusivamente ao Estado brasileiro, local da situação dos imóveis, proceder ao inventário e à partilha dos 2 bens imóveis, né? Para artigo 23, inciso 3 do CPC. Um beijo e nos vemos na segunda fase. E aí, meus queridos alunos do curso jurídico, espero que tenham ido bem na prova e vamos começar aqui comentando a questão de direito das famílias. Lembra que eu falei de manhã? Vai cair alimentos? Não deu outra. Antônio estava pagando alimentos para o seu filho sócio-afetivo e teve uma redução na sua possibilidade de pagar. Então, qual que era a resposta ali? Tendo em vista a mudança da situação fática, em que o alimentante reduziu a sua possibilidade de pagar, ele poderia pedir judicialmente a redução da verba alimentar. E a questão de direito das sucessões, falei várias vezes em sala de aula. A OAB adora essa discussão de herdeiro legítimo versus herdeiros necessários. Como a Marta morreu sem deixar descendente, ascendente ou cônjuge, portanto não deixou o herdeiro necessário, só deixou colaterais, que são herdeiros legítimos, mas não são necessários, não precisa garantir mínimo legal para eles. Poderia até ter sido deixado por uma terceira pessoa. Mas primeiramente Marta fez um testamento deixando metade para Alberto, metade para Donizete. Depois ela resolveu mudar de ideia, revogou o primeiro testamento, plenamente válido, deixando tudo para Donizete, o que era possível e era a resposta correta. O segundo testamento revogava o primeiro, ficando tudo para Donizete. Espero ver vocês na segunda fase lá do curso jurídico. Beijo grande, tudo de bom!